Ansiedade. Essa foi a palavra mais pesquisada esse ano no Brasil, segundo uma pesquisa divulgada recentemente. Esse estudo foi conduzido pela COUSE, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ideia e Opinion. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Segundo a Organização da Saúde, a Mundial da Saúde, quase 10% dos brasileiros convivem com esse transtorno. Em 2024, esse termo que causa uma bagunça na nossa qualidade de vida, né, foi aí o que despontou. E a gente se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Uma pergunta que eu vou fazer agora para o Alfredo Demétrio, que é psiquiatra, está aqui com a gente hoje, né, soube um pouco desse estudo e vai conversar sobre ansiedade. Tem alguma pergunta para a gente? 99897.000 é o nosso WhatsApp e também lá no nosso canal do YouTube, deixe seu comentário que o Daniel vai mandar tudo para a gente aqui. Demétrio, obrigada, viu, por ter vindo, prazer te receber. Eu que agradeço, Mônica, sempre. Então, sabe, a ansiedade está tomando conta e foi uma das palavras... Aliás, exatamente, foi a palavra do ano. O que está acontecendo? É algo mais individual, né, que as pessoas trazem, ou é mais coletivo? A pesquisa, ela traz ansiedade como palavra. Isso. E a gente precisa separar um pouquinho a palavra, que é universal e nem sempre é patológico. Entendi. Da questão do transtorno de ansiedade, que é patológico. Então, eu acho que é importante iniciar falando isso. E por quê? Porque a ansiedade, a gente não patologiza todas as questões relacionadas a medo e a apreensão, né? Porque a ansiedade diz respeito a uma apreensão, é um estado, uma emoção que diz respeito à apreensão, à expectativa e a um certo medo. Isso é universal, isso diz respeito à ansiedade. Quando a gente tem um exagero, uma desproporção, isso vai migrando para os transtornos de ansiedade, que são alguns que a gente também conhece, né? As fobias específicas, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Essas doenças fazem parte dos transtornos de ansiedade. Mas nós usamos no cotidiano a palavra ansiedade para várias coisas. Tudo, né? E é normal, né? No dia a dia, por exemplo, aqui, antes de entrar, né? Eu posso dizer que eu estava um pouco ansioso, né? Pelo inusitado, é sempre novo. É um novo horário. É um novo horário. Então, assim, eu adoro estar aqui. Eu me sinto super bem. Mas sempre fico um pouco expectante. Eu poderia dizer que eu estava um pouquinho ansioso. Isso não é patológico, isso é normal. Um aluno que vai fazer uma prova, eventualmente, ele pode ficar um pouco ansioso. Uma pessoa que está numa entrevista de emprego, numa situação nova e assim por diante. Um casamento. Sim, gera uma ansiedade. Pode gerar uma ansiedade que a gente fala que é uma ansiedade normal, é uma expectativa normal. E é bom separar o que é normal de patológico, senão tudo vira patológico. E não é, tá? Na realidade, tem aumentado o número de transtornos de ansiedade, tem aumentado bastante, tá? Tanto transtorno de ansiedade como de depressão. Que andam juntos? Nem sempre, né? Nem sempre, mas não é incomum. Aliás, é muito comum você ter uma depressão comórbida com transtorno de ansiedade. É muito comum, tá? O oposto nem sempre é verdadeiro. Você pode ter um transtorno do pânico e a pessoa não ter depressão. Eu vou trazer uma pergunta, né, que a gente está sempre conversando com as pessoas, porque o nome do programa é o Você, então a gente está sempre procurando o você sobre esse assunto. Mas você trouxe bem diferenciado que é essa ansiedade normal, que a gente tem que lidar com ela e está tudo certo, mas eu quero saber quando ela se torna patológica. Agora a gente vai com as perguntas do Adson Machado e do Janier Souza a respeito aí, né, sobre ansiedade. Vamos acompanhar. Doutor, eu gostaria de saber, eu sou comerciante, tem algumas épocas do ano que o estresse é muito alto. Tem alguma estratégia, alguma dica para que a gente não enlouqueça? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar no dia a dia para trabalhar a ansiedade sem a necessidade de medicamento?
Isso é legal que eles trouxeram, tanto o Janier quanto o Watson, mas antes de entrar nessas estratégias, me conta, como é que eu sei que a minha ansiedade fugiu do normal? Aquilo que é normal fica permanente. Começa a invadir minha vida. Eu já estou sentindo mal-estar nos lugares que eu não preciso sentir. Aquelas coisas que... essa expectativa constante, um medo que começa a me atrapalhar, e começo a pensar demais naquilo e começo a fazer outros sintomas, inclusive físicos, né? Então eu posso ter sudorese, taquicardia, diarreias, então eu posso acometer todos os sistemas. Entendi. E aí, quando isso ocorre, dependendo, por exemplo, no pânico, a pessoa acha que vai morrer. E aí ela tem taquicardia, falta de ar, e ela não consegue respirar direito. Então ela vai fazendo sintomas característicos que fala assim, ela fala, eu vou morrer. É a sensação mesmo de morte, a sensação de morte. Quem tem pânico sabe. E essa pessoa, ela precisa de ajuda. Às vezes, o que ocorre é que ela procura, muitas vezes, outros especialistas antes de procurar o psiquiatra. É muito comum no pânico, porque ela acha que está tendo um ataque cardíaco. Então, ela vai no cardiologista primeiro. E, muitas vezes, o cardiologista encaminha para nós, psiquiatras. Agora, precisa de tratar, porque senão ela continua fazendo, começa a ter problemas de evitação. Então, se ela teve a crise dentro de um ônibus, ela começa a achar que é o ônibus que está dando aquilo, né? E a gente tem outras coisas, por exemplo, no TAG, transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa pode ter diarreias, vômitos, ela pode ter vários sintomas físicos muito limitantes. E acaba atrapalhando a vida dela. Trabalho, né? Trabalho. A vida social. Tudo, atrapalha tudo. E pode ser bem grave. E vai demandar também tratamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de avião e precisa usar o avião, ela vai acabar precisando de ajuda. Então, é a fobia específica. Tá? E fobia específica tem de tudo que você imaginar. Né? Tem de aranha, tem de tudo. De lugar fechado. Trânsito, lugar fechado, que no caso, é agorafobia. Já é uma coisa, mas é uma fobia específica. Tá? Então, nós temos um leque enorme para fobia específica. Nós temos a fobia social, né? Que é uma fobia, que é um tipo de transtorno de ansiedade que é muito limitante. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia social, ela viria aqui conversar com você, mas ela sairia daqui totalmente molhada de suor, ela tremeria, talvez esquecesse coisas. Olha que... Entendeu? Então, assim, é muito limitante. Imagina um estudante que tem que se apresentar diante da turma, fazer uma palestra, um seminário, uma palestra, e ter a fobia social. E a fobia social é limitante nos ambientes sociais, todos eles. Vou fazer o seguinte... Ficou claro? Ficou demais da conta. Vou fazer uma pausa aqui com o Alfredo Demétrio, que é psiquiatra. Tem muita gente aqui mandando, né, comentando. Tem a nossa amiga Eunice que falou, olha, Mônica, ela está com uma angústia no peito. Até vou deixar essa pergunta para você, aquela sensação de aperto, assim, sabe? E queria saber se é um tipo de ansiedade e ela só quer saber de chorar. Então fica com essa pergunta da nossa amiga. Já já eu volto com você, viu, Alfredo? Olha, gente, nós estamos conversando hoje sobre ansiedade. Eu estou aqui com o Alfredo Demétrio, que é psiquiatra, e está trazendo para a gente muito sobre esse transtorno, como é que a gente diferencia. E eu tenho aqui muitas perguntas. Vou começar com a Elis, lá de Patos de Minas, que ela falou que teve alguns desses sintomas que você disse. Até quero deixar aqui para a turma acompanhar também, que está em casa. Ela teve há alguns dias, me parece que passou. E a nossa amiga Eunice está sentindo um aperto no peito. É isso mesmo? E a gente tem que considerar o tempo de duração desses sintomas para caracterizar a ansiedade? Tem sim, Mônica. Essa situação da colega de Patos de Minas... É Elis. Da Elis, ela... Uma coisa pontual não caracteriza doença. Tanto que ela teve, provavelmente sob um estresse agudo, desenvolveu alguns sintomas, mas aquilo desapareceu. Quando é assim, não é patologia, são respostas normais que a gente pode ter no cotidiano.
Para caracterizar a patologia, transtorno de ansiedade, é necessário um tempo de duração, que não é curto. É preciso um tempo relativamente bom para a gente fazer um diagnóstico preciso, para não fazer diagnóstico em algo que não é. Senão a pessoa vai tomar remédio sem precisão. Tá? E a colega da angústia, a Eunice. A Eunice, ela fala da angústia. É uma curiosidade. A palavra ansiedade vem do latim, eu esqueci o latim, mas a tradução do latim é angústia. Então, a ansiedade vem de uma palavra latina que significa angústia, tá? Então, isso é uma curiosidade apenas, mas os sintomas da Eunice parece que estão mais voltados para a depressão. Mas é preciso ver o tempo que ela está sentindo isso, o que está associado a isso. E pode ser que sejam as duas coisas. Entendi. Uma depressão com sintomas de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Aí é preciso uma elaboração maior para fazer um diagnóstico mais preciso e o tratamento adequado. Mas se é uma angústia que está incomodando muito, que já está há muito tempo, ela precisa de ajuda. O Rafael, querido amigo nosso aqui, ele pergunta, a ansiedade pode ser tratada com chás? A ansiedade dá dor de cabeça, né, dor no corpo e pode agravar doenças? Pode. Em relação aos chás, geralmente, quando melhora com chá, não é transtorno de ansiedade. Mas os chás são bem-vindos, tá? Tem chás relaxantes, tem chás excelentes para uma série de coisas que ajudam no cotidiano. Mas para um transtorno de ansiedade com diagnóstico preciso, como um transtorno de ansiedade generalizada, como uma fobia social, um transtorno do pânico, esses que eu citei, que são os mais comuns, se não tomar o remédio, não melhora. Não melhora. A gente tem mais uma pergunta. Nós temos, aliás, perguntas da Laís Saldanha e da Dulce Faria sobre ansiedade. Vamos acompanhar. Eu queria saber quais são os sinais que a gente tem que ficar mais atento sobre ansiedade para procurar ajuda. Eu convivo na família com uma pessoa muito ansiosa e acaba atingindo, né, de alguma forma, a mim que cuido dessa pessoa. Então, eu queria ver um recurso, uma dica, uma forma de eu também não me deixar adoecer com a ansiedade, convivendo com ela no dia a dia. Interessante essa pergunta, né? Muito. Porque a gente acaba sendo... não é a palavra contaminado, mas acaba reverberando em nós, né? E aí a Amanda trouxe até uma outra situação, né? Que é a questão o excesso de informação também causa essa ansiedade. Sim, se você não souber como lidar, né? Como tudo, hoje é muito comum a gente ter excessos, e com poucos filtros. Então acaba que invade muito o cotidiano de todos nós, de quem permite, né? Então celular o tempo todo, você não tem pausa, você não, né? E aquilo, dependendo das pessoas, elas vão sendo consumidas por esse excesso. E aí elas podem, inclusive, adoecer, tá? Tem várias questões relacionadas ao uso de celular, computador, jogos, etc., que dizem respeito a isso que nós estamos falando, a excessos, tá? Quanto à ansiedade, uma dica para os cuidadores, aproveitando a pergunta dela. Todo cuidador, ele precisa se cuidar. Se ele não se cuidar, ele tem um risco grande de adoecer, dependendo do que ele está cuidando. Mas, de uma maneira geral, a pessoa que a gente denomina cuidador, ela está fazendo um cuidado para pessoas que precisam muito. Então, se a doença que a colega está cuidando é um transtorno de ansiedade grave, ela precisa se cuidar.
Como que a gente se cuida? A gente se cuida com as coisas básicas do cotidiano. É dormindo bem, se alimentando bem, fazendo uma atividade física regular, pausas regulares, se alimentando, respeitando o ritmo das coisas, né? E o ritmo circadiano é fundamental. Nós precisamos dormir bem, todos nós. É verdade. Então, se eu durmo bem, se eu tenho meus horários, se eu faço uma atividade, se eu me alimento, eu vou ter um cotidiano muito mais saudável e na hora que eu estiver trabalhando, cuidando de alguém, eu vou estar muito melhor para fazer isso. Né? E aí, isso vai com a pergunta dos dois... Exatamente, do Adson e do Janier. Exatamente. Que ele fala, o que eu devo fazer para o estresse não invadir minha vida? Vai ser impossível, viu? Vai ser impossível. O estresse faz parte do nosso cotidiano. Só que ele deve permanecer leve, no máximo moderado em alguns momentos. Excessivamente, você está correndo algum risco. Inclusive de desenvolver qualquer doença, não só as doenças mentais, as doenças físicas também. Então, por quê? Porque o estresse, ele afeta tanto o emocional, mental, como o físico. Então, se eu cuido para que isso não evolua, porque eu vou ter estresse de qualquer jeito. Porque o estresse, na realidade, é um fenômeno adaptativo. Eu preciso dele para viver. Agora, passou do ponto, virou problema. E no trabalho, né, até a gente já falou sobre isso, o burnout, que no trabalho se transforma no burnout, que é a exaustão plena ali, que impede a pessoa de trabalhar, invade todos os campos da vida dela e assim por diante. Rapidamente, para a Aninha, que está com a gente agora, sintomas que eu devo estar atento e se eles permanecem por muito tempo, eu tenho que procurar ajuda. Quais são os sintomas? Só para fechar. Esses que eu citei todos, se eles permanecem, você deve procurar ajuda. Então, uma taquicardia que você não explica, uma falta de ar que você não explica, qualquer coisinha que você vai fazer, você está transpirando em bicas, tá? E aí você não entende muito porquê, mas qualquer situação de confronto ou de desafio, você está transpirando. Uma situação que você tem uma diarreia que também não consegue entender. Uma dispepsia, que é má digestão, enjoo, eructação, né? Enjoo, tudo isso. Qualquer sintoma que você não consegue identificar claramente, fisicamente, é importante você entender melhor, porque pode ser alguma coisa no transtorno mental. Conversa boa, fala a verdade, uma conversa que traz clareza e uma conversa que traz paz. O doutor Alfredo Demétrio falou sobre atividade física. Eu vou receber uma profissional da área que vai trazer para a gente justamente isso. Quais são as atividades físicas, de que forma que o nosso corpo reage. E eu preciso muito te agradecer. Eu é que agradeço. Você sentiu a vontade aqui, né? Acho bom demais. Você deixa a gente muito à vontade. Eu fico muito feliz e espero você numa outra oportunidade. Doutor Alfredo Demétrio, ele que é psiquiatra, e obrigada a você também que participou. Mas tem mais daqui a pouquinho. Agora